Sejam bem-vindos nessa aula, onde eu vou falar sobre 4 mitos na periodontia que deixam seus casos lentos ou sem evolução e poucos dentistas no Brasil conhecem. Eu sou a professora Cristina Miura, tenho a alegria de falar dessa aula e vou contar um pouquinho de onde que surgiu tudo isso daqui da periodontia, que foram 27 anos desde que eu me formei. E logo depois, como estagiária, eu já entrei no mestrado em microbiologia, então eu já vou falar de micro aqui para você, mas muito bem fundamentado na prática. E nessa mesma época eu já entrei na especialização em periodontia. Aí a teoria assim me encheu de confiança, mas abriu o consultório, chegou o paciente, eu tive o grande insucesso na periodontia. Puxa vida, né? Tinha um mestrado, especialização, chega o caso e não deu certo. E fiquei na dúvida, e aí, prescrevo um bochecho, faço cirurgia, uma sensação de impotência, e o pior que isso se repetia, eu não sabia exatamente qual era o caso que iria dar certo, qual era o caso que não iria, não sei se você tem essa dificuldade também, e quando chegava na fase cirúrgica, haviam cirurgias e os pacientes desistiam de fazer, bem na fase da cirurgia. E os pacientes ficavam pensando assim: "Mas como assim? Eu não vou saber se preciso de cirurgia mesmo ou não?". E essa dúvida pairava. E entre uma raspagem ou outra, eram os calos, as dores dos ombros, o cansaço de raspar e alisar, e só quem fez muita raspagem e alisamento radicular sabe do que eu estou falando. Em 2005, a vida parou, tive uma gravidez de risco e fiquei muito tempo em repouso. Nesse período, eu vou fazer o quê, né? Eu vou ler, vou estudar. E eu me deparei com alguns artigos científicos, um estudo falando que não precisava mais instrumentar e um outro professor falando que ele não usava mais cureta. Eu quase caí da cama, eu só não caí porque eu já estava de cama mesmo. E quando eu voltei para o consultório com um outro olhar. E chegou o seu Osmar. Seu Osmar era um paciente com doença periodontal. Eu fiz o tratamento periodontal não cirúrgico, comecei o tratamento cirúrgico e ele, mais velho, empresário, falou assim: doutora, a senhora tinha falado para mim que haveria possibilidade de não fazer tratamento cirúrgico e se a senhora for operar de novo, eu não quero mais fazer o tratamento. Então, a gente vai seguir esse tratamento não cirúrgico, tá bom? E ele falou assim: e a minha mulher vai para o salão fazer o cabelo todo mês. Então, eu venho aqui para o consultório fazer a boca todo mês. E a senhora não me cobre de passar fio dental, tá bom? E eu topei, estava muito no começo de carreira. E isso daqui foi um grande sucesso. O primeiro grande sucesso no consultório de um caso de doença periodontal. E aos poucos eu fui mudando algumas condutas. Comecei a usar mais ultrassom, começou a funcionar. Comecei a parar de operar, começou a funcionar. Os pacientes começaram a ficar felizes, minha agenda sempre cheia. Eu comecei a espaçar os pacientes, porque não tinha horário da agenda. Eu comecei a observar que os pacientes que eu espaçava ficavam melhores do que os pacientes muito próximos, as gengivas estavam melhores. Eu não conseguia, por falta de tempo clínico, fazer aquele alisamento e as gengivas ficavam muito boas. E assim um novo método foi nascendo. E isso nasceu da prática clínica do consultório, que isso daqui foi o começo do método dos dentistas que salvam dentes. O método não nasceu na teoria, ele nasceu do mocho, do consultório, dos pacientes, das dores, das tentativas, de tudo que não deu certo no consultório e eu quero que dê certo no seu consultório. Do paciente dizer assim: ai, doutora, não arranca esse dente não. E ou o dente era muito estratégico e eu não queria extrair aquele dente e aquele dente acaba ficando. Então, hoje eu consigo dizer com convicção: é possível salvar este dente. E nesta aula eu vou estar falando para você o que você precisa entender, que não precisa mais fazer, que lentifica ou complica os resultados para que você também consiga salvar os dentes. E essa é a força de um método
que ele tem como procedência a prática clínica, porque ele não foi criado de estudos científicos bonitos dos congressos. Ele foi criado a partir de uma prática clínica forte e ele vai funcionar no seu consultório. E nessa aula eu vou falar sobre esses 4 mitos que estão atrapalhando a sua vida no consultório. E para dizer que isso funciona mesmo, eu preciso mostrar a minha aluna, olha, que falou que no último tratamento fechado, em pacote, a bolsa de 10 milímetros passou para 5 logo na primeira avaliação. E eu e os pacientes ficamos muito felizes. Ela tratou uma bolsa profunda, sem cirurgia, logo na primeira sessão. Então, o primeiro mito que eu preciso tirar é que precisa de retalho para raspagem em bolsas profundas. Embora o método tenha nascido da prática clínica, ele é fortemente fundamentado na literatura científica e eu vou mostrar toda a literatura científica que embasa esse método que nasceu da clínica, mas ele tem todo o método científico para dizer por que isso funciona. Nessa revisão sistemática, essa é a doutora Laista Hartz Mayfield, e eu sempre a vejo nos congressos internacionais, e um dia eu vou tirar uma fotinha com ela, tá? Às vezes é muita gente. Nessa revisão sistemática, foram encontrados 589 resumos falando sobre raspagem e alisamento radicular, dos quais 6 estudos foram incluídos na análise final e fizeram uma meta-análise. Nessa meta-análise, eles acabaram comparando bolsas profundas, bolsas moderadas e bolsas rasas, comparando parte disso fazendo tratamento periodontal cirúrgico e não cirúrgico. E quando fizeram cirurgia, as bolsas reduziram, e quando fizeram em bolsas moderadas um tratamento periodontal não cirúrgico, eles também conseguiram uma redução da profundidade de sondagem. Para dizer para você que fazendo raspagem e alisamento radicular seguido de cirurgia, ou raspagem e alisamento radicular não seguido de cirurgia, tanto a raspagem sozinha ou combinada com retalho são métodos efetivos. Isso daqui não só no estudo, tá? Num juntado de vários estudos dizendo, olha, é o seu Osmar, se faz a cirurgia, ele vai funcionar. Se não faz a cirurgia, ele também vai funcionar. O que o estudo também mostrou é que quando a gente acaba trabalhando com cirurgia, a gente vai conseguir uma redução de profundidade de sondagem maior. Ah, professora, então é aí que a gente está falando que a cirurgia, a retalho, ela funciona melhor. Sim, ela acaba funcionando melhor, mas o que a prática clínica acabou nos mostrando é que, muitas vezes, a redução da profundidade de sondagem de vez, ela é uma questão de tempo nas bolsas profundas. Então, por exemplo, nós temos uma bolsa de 10 milímetros e a gente acaba tratando com terapia periodontal não cirúrgica. E essa bolsa periodontal de 10 milímetros, ela não vai se fechar numa vez só. E se faz o tratamento cirúrgico, ela acaba reduzindo mais, mas às custas de tempo clínico, do paciente talvez desistir da cirurgia, de uma cirurgia judiada, cruenta, difícil, a remoção do tecido de granulação que não precisa mais remover, porque o tecido de granulação é um tecido imunológico. Na superfície da raiz, a gente tem placa, cálculo, bactérias, e o sistema imunológico está tentando defender. Esse tecido que tenta defender é o tecido de granulação que não precisa remover. Vamos fazer tratamento periodontal não cirúrgico, que esse tecido imunológico de granulação ele vai embora sozinho. E ao longo de um plano de tratamento que a gente vai fechar num programa, num programa anual, a gente vai conseguir o fechamento dessa bolsa. Portanto, não precisa de cirurgia. E as bolsas profundas é uma questão de tempo. E mais, nos últimos guidelines da Federação Europeia, e aqui eu estou mostrando para você, o professor Mariano Sanz também é outro que sempre encontro nos grandes congressos internacionais, e aqui é um guideline prático do Journal of Clinical Periodontology, que ele dita todas as diretrizes da literatura científica. E aqui o tratamento de periodontite da Federação Europeia de Periodontologia para estágio 1 a 3 de periodontite. Então, é um dos instrumentos mais robustos produzido pela Federação Europeia, e
Essa diretriz recomenda que primeiramente, se tente tratamento não cirúrgico antes de considerar a cirurgia. E eles afirmam que, em muitos casos, mesmo com bolsas moderadas e profundas, elas podem ser resolvidas ou significativamente melhoradas sem cirurgia. Então, nem sempre precisa. Mas e as bolsas profundas? Olha só, primeiramente a gente faz o tratamento periodontal não cirúrgico e eu falei para você, espera um pouquinho porque as bolsas profundas elas se fecharão por uma questão de tempo. Por que se dizia sobre a cirurgia retalho? A cirurgia retalho, ela tomou muita força numa época que se dizia que a gente precisaria de uma cirurgia retalho para remover o cálculo residual subgengival, porque era humanamente impossível que a gente removesse todo o cálculo perfeitamente de mais de 5 milímetros. No entanto, essa teoria ela foi por água abaixo porque não é o cálculo que causa doença periodontal e também não é o cálculo que atrasa o resultado, é o biofilme desequilibrado, são as bactérias bucais. E que se tem uma coisa que atrasa o nosso tratamento periodontal ou dificulta, são as cirurgias de retalho. Já acabei falando do caso do seu Osmar. Quantos pacientes como o seu Osmar você pode ter no seu consultório? E é exatamente por isso que você não precisa mais fazer cirurgia a retalho. A gente valoriza o nosso tratamento periodontal não cirúrgico exatamente por ser não cirúrgico. Horas, se você vai tirar uma pedra na vesícula, você quer abrindo toda a barriga ou só fazendo 3 furinhos para tirar por videolaparoscopia? Os 3 furinhos são um método mais moderno e você vai dizer para o paciente que você segue um tratamento mais moderno da periodontia que não precisa mais de cirurgia. O segundo mito é você entender que precisa de raspagem e alisamento radicular. Não precisa mais. E o motivo de não precisar mais de raspagem e alisamento radicular, ele vem desse estudo aqui de Jenny Sullivan, onde essa revisão sistemática, mostrando vários estudos, ela avaliou a eficácia da instrumentação subgengival no tratamento da periodontite, concluindo que, embora eficaz, não há evidências conclusivas que o alisamento radicular ofereça benefícios adicionais significativos em comparação com a raspagem subgengival isolada. A gente pode remover o cálculo, a gente deve remover o cálculo. Para remover o cálculo como fator retentor, mas o alisamento radicular não trouxe benefícios radiculares. E quem está falando isso é uma equipe de grandes pesquisadores dentro de uma revisão sistemática. Não é um estudo só, tá? É um juntado de estudos que mostrou isso. E de onde vem isso? Esse estudo aqui, do professor F.J. Hughes, ele acabou falando sobre a distribuição e a mensuração quantitativa do lipopolissacarídeo, do lipopolissacarídeo ligado ao cemento. Quem não se lembra o que é o lipopolissacarídeo, vai lembrar que a gente tem bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Elas têm uma parede celular diferente. E as bactérias gram-negativas, elas chegam muito tardiamente no processo de maturação da placa bacteriana. Chega a placa bacteriana, faz película adquirida e depois começa a fazer a camadinha do biofilme dental. As gram-negativas chegam muito tardiamente e elas são parte dos periodontopatógenos, e o LPS, que é o lipopolissacarídeo, é a parte inflamatória. E ali se acreditava que esse lipopolissacarídeo estava fortemente imbricado no cemento radicular e seria necessário o alisamento radicular para a remoção desse cemento contaminado, até descobrirem que não precisa. E olha só, o objetivo do estudo, ele foi estimar a concentração do LPS ligado ao cemento em 12 dentes extraídos devido à periodontite. Então, se tinha doença periodontal, se imaginava, devia ter muito lipopolissacarídeo. E eles fizeram a marcação do LPS nas raízes com a técnica de imunogold na coloração de prata. Ele mancha para você enxergar, tá? E depois mediram a placa ligada por microanálise de raio-x, e essa avaliação foi feita em áreas sem placa ou cálculo para isolar o LPS preso ao cemento. E depois fizeram a comparação com padrões de LPS de concentração conhecida, que é o controle, tá? E depois eles descobriram que a concentração máxima encontrada foi de 2 EU
por milímetro quadrado. São as unidades endotóxicas por milímetro quadrado. Mas a média geral das amostras foi menos do que 0,7. E a concentração mais alta foi lá no fundo da bolsa, nas regiões mais apicais das raízes, próximas ao fundo da bolsa periodontal. Conclusão: o LPS ligado ao cemento está presente em baixas concentrações, mesmo em dentes afetados por periodontite. Então, não precisa de alisamento radicular, porque esse estudo mostrou que tem pouco. O outro estudo clínico, que foi uma revisão de literatura, mostrou que não faz muita diferença, não traz benefício adicional. Por quê? Porque já tinha pouco. A importância clínica do LPS aderido ao cemento pode ter sido superestimada, falando que tinha que tirar demais. Então ficou fácil, não precisa alisar a raiz. Os estudos já estão mostrando isso. E a presença do LPS pode indicar bactérias ou cálculo residual e não justifica a remoção do cemento por alisamento radicular. Sem contar que os estudos recentes já estão falando que esse LPS, ele está em pequena quantidade, ele é facilmente removido, o ultrassom remove, a escova de Hobson remove, uma irrigação por 1 minuto remove, o ultrassom vai remover, a lavagem vai remover. Então, não precisa mais de alisamento radicular. E isso torna esta prática fácil, que um recém-formado também pode executar. Olha só, recém-formada alcança reconhecimento profissional nos primeiros meses de trabalho. Você vai poder utilizar esta periodontia do jeito certo, moderna, que ajuda as pessoas, que salva dente, mesmo nos primeiros meses de formado, mesmo que você esteja recomeçando, porque todo mundo vai ter pério no consultório. E não estou falando de fazer uma limpezinha, nem uma raspagenzinha, mas uma periodontia de verdade, onde a gente acaba oferecendo isso de um jeito certo para o paciente. Vamos lá para o terceiro mito, tá? Não pode haver cálculo residual. Por que é um mito? Porque se ficou falando que a gente tem que remover o cálculo, tem que raspar, tem que alisar. E esse estudo aqui de Fujikawa, do Journal of Periodontology, de 88, ele mostrou o efeito do cálculo residual depois de uma cirurgia a retalho. Então, fizeram a cirurgia a retalho, é um estudo em animais, e ali acabou sobrando cálculo residual. E eu vou mostrar aqui em grande aumento que aqui é o epitélio juncional da bolsa colando de novo em cima do cálculo. Qual é o efeito do cálculo residual? Ele pode colar de novo. Portanto, não é o cálculo que acaba causando doença. Outro estudo. Esse estudo, ele está falando além do complexo vermelho para mais complexidade. O que é o complexo vermelho? Complexo vermelho é um entendimento que o professor Sokransky colocou em 1988, que nem todas as bactérias são iguais e a gente vai dividir as bactérias em alguns grupos. Então, nós temos grupos de bactérias, como bactérias do complexo vermelho, que elas são altamente relacionadas com doenças periodontais. Quem tem uma grande quantidade de bactérias do complexo vermelho, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermédia, Treponema forsythis, Treponema denticula, são essas bactérias que estão muito relacionadas com doença. E que as outras estão relacionadas com a saúde. E saúde ou doença é uma proporção dessas bactérias. Então, o professor Raj Shengali estava falando assim que, não, é mais do que isso. Existe um modelo de doença, que é um modelo de sinergia polimicrobiana, ou seja, as bactérias, elas se juntam e se ajudam. E a disbiose, que é o desequilíbrio microbiano. A etiologia da doença periodontal, ela não está no cálculo residual. A etiologia da doença periodontal está no desequilíbrio microbiano, está na disbiose, está nessa ajuda mútua de que as bactérias acabam fazendo para causar doença. Ou seja, a periodontite, ela é iniciada por uma comunidade microbiana sinérgica e disbiótica desequilibrada, em vez de ser causada apenas por periodontopatógenos específicos, como o chamado complexo vermelho. Não é essa bactéria ou aquela bactéria, é outra coisa. E a mesma carga bacteriana pode causar diferentes níveis de destruição tecidual em diferentes indivíduos, dependendo da sua resposta inflamatória. E que o buraco mais fundo, que depende da resposta inflamatória. Alguns pacientes respondem mais, tem mais inflamação. Outros pacientes, pela mesma quantidade de bactérias,
tem menos inflamação. E isso daqui não tem a ver com tem cálculo residual e não tem. Isso explica quando não se sabia disso, todo mundo achava que tinha que raspar, raspar. É porque não raspou direito, é que não alisou direito, é que não higienizou direito. Isso confirma que a doença não depende apenas da presença ou ausência de cálculo, mas da suscetibilidade imunológica do paciente, de ter tendência ou não a ter doença periodontal. Então, o objetivo é a gente conseguir equilibrar as bactérias e equilibrar essa resposta imune do paciente. Não é só raspagem, mas se não é só raspagem, a gente facilitou o tratamento periodontal. Basta reequilibrar as bactérias e o sistema imune. E o quarto mito é que não pode usar ultrassom porque o ultrassom aquece, o ultrassom risca. Isto é um mito. Pode sim usar ultrassom. E o ultrassom ajuda, principalmente os modernos. De onde vem isso? Isso aqui vem de um estudo de 2024, bem recente, onde ele está falando sobre a efetividade de instrumentação manual ultrassônica em tratamento periodontal não cirúrgico, sem cirurgia, com ultrassom. Olha como ficou fácil e acessível para você. E nesses estudos, eles falaram assim: é possível conseguir, olha que é a conclusão, tá? É possível que a gente consiga que instrumentos ultrassônicos ou manuais, elas sejam igualmente efetivas no tratamento periodontal não cirúrgico. E se elas são igualmente efetivas, por que é que a gente não usa exclusivamente a instrumentação ultrassônica, que ela é mais rápida? Quem já fez calos de tanto raspar, e ela é acessível, ela é possível para você, clínico, para salvar dentes, para conseguir que esses pacientes tenham esses dentes na boca felizes, como o seu Osmar da minha história, tá? Esse é o fim da pele demorada, cansativa, dolorosa, que não dá dinheiro. Por que não dá dinheiro? Porque ela é demorada, porque ninguém ensinou você a valorizar. E nessa sequência de 4 aulas que eu estou prestes a te apresentar, você vai conseguir aprender como fazer uma periodontia que você possa salvar dentes condenados por mobilidade, perda óssea e periodontite, e ainda poder cobrar até R$ 20.000 por um único tratamento. E olha só o que esse meu aluno acabou falando sobre doença periodontal ou tratamento periodontal. Ele dizia que era muito judiado, olha só. O paciente até me falou que eu parecia um carrasco medieval afiando as curetas, né, ali na frente dela. Achei isso bem marcante. E depois que eu comecei o curso, eu vi que não precisava ser daquele jeito, de fazer de uma maneira muito mais confortável, muito mais rápida, tanto para mim quanto para o paciente, com as coisas básicas que eu já tinha aqui no consultório. Eu não tinha que comprar coisas a mais. No início da minha carreira, eu estou conseguindo exercer uma odontologia de valor, que eu me sinto valorizado. Os meus pacientes, eu tenho essa sensação de que eles estão me valorizando. Eu sei que a relação que a gente tem é muito mais de fazer procedimentos, é uma conexão humana mesmo, é uma odontologia além dos dentes. E se você quiser uma odontologia humanizada, além dos dentes, que você realmente possa fazer a diferença do paciente, espera aqui da periodontia lucrativa, descomplicada. Nesse workshop, eu vou mostrar para você como tratar periodontite, mobilidade e perda óssea na metade do tempo clínico, sem ser periodontista, aprofundando todos esses mitos que eu contei aqui para você. Você mesmo sendo clínico vai poder assumir os seus próprios casos. E eu falo isso para os clínicos, porque às vezes os periodontistas ficam desacreditando, falando assim, não, tem que raspar, tem que alisar. É possível fazer isso e é possível para todos. E é por isso, nessa missão de salvar dentes, nessa missão de valorizar sua prática clínica do consultório, pautada em salvar dentes, pautada numa prevenção valorizada, você vai conseguir ter esse tipo de resultado que os meus alunos estão tendo aqui, como por exemplo, fechei meu primeiro pacote anual, que é um tratamento periodontal não cirúrgico, por 9.800. E isso daqui é valorização do tratamento periodontal. Puxa vida, mas R$ 10.000. Se perdesse os dentes para fazer um protocolo, ia ficar muito mais caro. Se perdesse os dentes para colocar implante, ficaria muito mais caro. E isso daqui é uma mudança de paradigma da odontologia. Na aula 2, eu vou te mostrar como você vai poder colocar todos esses pacientes de tratamento periodontal não cirúrgico na recorrência, pagando no mínimo
R$ 400 por hora. Na verdade, você ainda vai pagar isso daqui, tem que colocar isso dentro de um programa, onde o paciente retorna sempre. Por quê? Porque depois do tratamento periodontal não cirúrgico, o melhor é colocar este paciente num programa de manutenção, onde ele volte sempre, onde ele tenha sempre grandes resultados. E a minha aluna, ela conseguiu esse resultado de pique com 4 sessões por 2.160. Ó, vendi hoje o meu primeiro programa de manutenção com 4 sessões para minha tia. Isso daqui é salvar dentes, é fazer a manutenção preventiva do paciente com um grande resultado. Aqui, bom dia, estou muito feliz e consegui fechar um PIMP, que é um programa de manutenção preventiva, por 1.500. O PIC é o nosso programa de cuidado. Oi, estou bem feliz, fechei um pacote anual, um PIC de 4.000, para você saber que a gente consegue ter estes pacientes, sim, voltando sempre, desde que você consiga ter métodos de convencimento para esse paciente voltar, para ele entender a importância da prevenção. Aquela prevenção que todo mundo fala que é importante ter na prática, como fazer. E eu quero que você esteja presente no workshop para entender exatamente como funciona esse método de conseguir assumir um caso de tratamento periodontal e colocar esse paciente no programa de cuidado. E não só isso, na aula 3 eu vou falar para você um mapa para você lucrar mais que implantodontia sem fazer cirurgia. Esse mapa é um caminho, é o passo a passo. Você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, para fazer um tratamento periodontal não cirúrgico de custo baixo e lucro alto. O erro da precificação na periodontia foi dizer, porque o material é muito barato, então cobra isso. Não é o material, mas é o conhecimento científico atualizado que eu trago anualmente dos grandes congressos da Europa para você, para que você consiga fazer a diferença na sua prática clínica, para que o seu paciente não gaste muito mais, porque se ele perdesse esse dente, ficaria muito mais caro. Mas você acaba fazendo um tratamento menos oneroso do que a perda de todos os dentes e você vai estar salvando os dentes. Por isso, você vai lucrar mais que implantodontista. Eu, como implantodontista, eu tenho um custo muito alto. Por quê? Tem o custo do pino, da cirurgia, da hora clínica, mas na periodontia o custo é muito baixo. Babador, sugador, escova de Robson, pasta profilática, ultrassom, e só não preciso de muito mais do que isso. Por isso, na aula 13, eu vou mostrar exatamente o mapa deste caminho. E para dizer que eu não estou mentindo, olha só, um TPNC de R$ 10.000, um tratamento, e o paciente acabou aceitando bem feliz. Fechei meu primeiro TPNC anual por 11.500. Fechei um TPNC de 16.560. Isso é lucrar mais do que o implantodontista. Para você conhecer esse caminho, anota na agenda, coloca marcado no celular, para você, clínico ou especialista de qualquer área, conseguir assistir essas aulas e colocar esses seus pacientes no tratamento e ter muito mais lucro na odontologia. E depois, ainda o encerramento do workshop com a emissão de certificados, mais o sorteio de uma bolsa de estudos do método dos dentistas que salvam dentes. Eu quero que você se programe para assistir essa sequência de aulas que, pela alta lucratividade, pela baixa quantidade de dentistas capazes de executar esse tratamento que salva dentes condenados por mobilidade, periodontite ou perda óssea de uma forma atual, sem dor, sem anestesia e sem cirurgia. Que você consiga fazer a diferença na vida do paciente, salvar vidas através da cessação dessas infecções periodontais. E por último, eu quero que você guarde, tira um print dessa tela aqui com os números oficiais para as comunicações individuais. A gente tem golpistas, como em toda a área, e eles também chegaram na nossa área, e tira um print sempre e confere se essas comunicações individuais estão chegando por estes números, que são os nossos números. E eu espero
você nos dias de aula do workshop da Pele Lucrativa Descomplicada, porque eu quero mostrar, quero montar a maior quantidade de dentistas que saibam salvar dentes, para a gente acabar com essa epidemiologia de exodontia por doença periodontal. Que o paciente possa se emocionar com você por ter te encontrado, por você ser um dentista que salva dentes. Eu espero você lá.